Glória. Aleluia. Santo, santo é teu nome, Senhor. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja em cada coração. Você que está do outro lado da telinha, boa noite. Que o Espírito Santo do Senhor entre no teu lar neste momento, levando cura, libertação, paz na família, e que o mover e o agir do Espírito Santo seja com todos nós hoje e sempre, em nome de Jesus. Não se esqueça do seu copinho com água, no momento da oração, está perto do seu aparelho, para que você esteja participando, em nome de Jesus. Pai amado, soberano Deus, nós repetimos essas palavras, você também que está aí do outro lado da telinha. Pai amado e poderoso Deus, eu entrego nas tuas mãos a minha vida, o meu coração, a minha casa, a minha família, meu vizinho da direita, meu vizinho da esquerda, meu vizinho que faz frente comigo, meu vizinho que faz fundo. Coloco o quarteirão onde eu moro nas tuas mãos, Senhor. E te peço, ó Pai, faça um milagre em cada lar, em cada vida, de uma maneira, Senhor, muito especial. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Que em nome de Jesus o Senhor opera maravilha no nosso meio. Alcança também, continua, Deus, abençoando, alcançando os irmãos que passaram aqui nesta manhã, o diaconato, ó Deus. Alcança também o diaconato agora à noite, os irmãos vão estar chegando na tua casa. E em nome de Jesus, o Senhor opera maravilha no nosso meio, para a honra e glória do teu nome. É que nós pedimos, Deus, e já nós te agradecemos, pedimos, Senhor, ó Deus, tira toda iniquidade do nosso coração, Senhor, que é a dureza de coração, para que nós possamos guardar e aprender tudo que foi ensinado através da tua serva nesta noite, em nome de Jesus. Abençoa cada um de nós, alcança o nosso Abraão, pastor Marcos, com sua família, Senhor. Vai de encontro dele, que ele tenha uma ótima recuperação. O Senhor abençoa teu céu, dando saúde, proteção, livramento. Alcança o pastor Daniel, que está recuperando cirurgia, Senhor Deus, que ela venha ter uma ótima recuperação, em nome de Jesus. Toma seu esposo nas tuas mãos, de Gilmar, Senhor. Alcance, Senhor, a vida do Raniel, do Samuel, do Júnior, da Nayara, de Salomão, Senhor. Abençoa de uma maneira poderosa, que as crianças possam crescer, tanto em estatura, como também, ó Deus, inteligência, sabedoria, em nome de Jesus. Pai querido e Deus Santo, fica à vontade, Espírito Santo, no nosso meio. Perdoa todos os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, nossa ignorância. O Senhor possa sondar o nosso coração, Senhor, e colocar em nós um coração novo, um coração regenerado, Senhor, para servir a Ti, Senhor. Em nome de Jesus é que nós pedimos, em nome de Jesus, nós te agradecemos hoje e sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
de ti, querido
ligados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmãos, precioso és para mim, querido irmãos, eu preciso de ti, querido irmãos, precioso és para mim, querido irmãos. Glória a Deus, louvado seja o teu nome santo e maravilhoso, Senhor. Nós te amamos, nós te bendizemos, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, maravilhoso tu és, Senhor. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, aleluia, aleluia, aleluia. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz. Largo tudo só para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faça um milagre aqui, porque o Senhor é meu bem maior. Faça um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz. Largo tudo só para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faça um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faça um milagre aqui. Glória a Deus, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, hoje e sempre. Aleluia. Vamos receber a nossa irmã Amanda, louvando a Deus pela vida dela, mas uma bem forte em nome de Jesus. Boa noite, a paz seja convosco, minha igreja. Como é bom estarmos na casa do nosso Deus, como é bom buscarmos a sua doce e maravilhosa presença. E você também que está aí na sua casa, né, que você também possa estar meditando na palavra do Senhor, pois nós vamos estar agora, né,
pregação de hoje é o amor que alcança. E o nosso tema é pequenas atitudes, grandes mudanças. E a mensagem central dessa mensagem é: o amor abre portas que palavras não abrem. E você que está com a sua Bíblia, abra a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 13. E a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios, capítulo 13: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. O amor, ele é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não trata mal, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vem apenas o reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma com que eu sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora essas três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém? Então essa é a palavra de Deus que nós vamos estar meditando nesta noite. Hoje nós vamos falar sobre o amor que alcança e que transforma e que muda ambientes. Nós temos vivido em tempo onde as pessoas falam muito sobre o amor, mas praticam pouco. Existem famílias dentro da mesma casa que nem conversam uns com os outros. Pessoas esperando muitas das vezes um abraço, uma ligação, uma visita, um pedido de perdão, um ato de carinho, de amor, de atenção, de diálogo. E é exatamente por isso que o tema de hoje ele é tão poderoso, porque ele fala sobre o amor. E nós devemos praticar o amor dentro do nosso lar, nós devemos praticar o amor dentro da nossa família. E nós demonstramos, o nosso amor para com o próximo, para com a nossa família, através de pequenas atitudes, através de grandes mudanças. Porque às vezes não é um grande presente que muda uma vida, mas é uma mensagem, é um abraço que você dá, é sentar para ouvir alguém, é conversar, é visitar um familiar, é ajudar alguém sem esperar nada em troca. Quando nós temos essas atitudes, nós estamos demonstrando o amor, estamos demonstrando o carinho um com o outro. E nós sabemos
sentimento o amor. O amor é prática. O amor, ele aparece nas atitudes que nós temos. Porque muitas das vezes é até fácil dizer eu te amo, mas nós sabemos que a pessoa realmente nos ama através das suas atitudes, através do dia a dia, através da prática. E a palavra do Senhor, diz assim em 1 Coríntios capítulo 13: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Então Paulo começa dizendo: você pode falar bonito, você pode cantar, você pode pregar, você pode conhecer a Bíblia, mas se não existir amor dentro de você, tudo isso se perde. Tudo isso perde valor. Nós devemos demonstrar o amor. Nós devemos ter o amor e viver o amor. Tem gente que sabe falar, mas não sabe demonstrar o amor. Então, nós precisamos demonstrar esse carinho, precisamos demonstrar esse amor dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, para as nossas famílias. Tem muitas famílias que têm tudo dentro de casa, menos o amor. Então não adianta você ter tudo dentro de casa se você não tem amor, se você não tem carinho, se você não tem atenção. O tema, dessa noite nos diz assim: pequenas atitudes, grandes mudanças. Às vezes uma pequena atitude ela vale mais do que 1000 palavras. Quando nós temos essa atitude, de fazer uma ligação, ou seja, quando a gente faz uma ligação, apenas uma ligação pode salvar alguém da tristeza. Uma visita, quando nós visitamos algum irmão, ou algum ente querido, ou um familiar, uma visita ela pode reacender a esperança. Um abraço pode curar um coração ferido. Como é gostoso você receber um abraço, principalmente quando você está num momento difícil, passando por uma situação difícil. Como bom você ouvir uma palavra amiga, uma palavra de fé. Como é bom você receber uma oração, você receber um abraço. O amor, ele abre portas que as palavras não conseguem abrir. Nós devemos praticar o amor. A palavra do Senhor diz que o amor, ele é paciente. E o que significa paciência? Será que hoje nós estamos tendo paciência? Será que hoje, dentro dos nossos lares, com a nossa família, com o nosso esposo, com os nossos filhos, nós estamos demonstrando a paciência? Nós temos colocado essa atitude em prática? Porque a palavra de Deus diz que o amor, ele é paciente. Então, o que significa paciência? É suportar processos sem desistir das pessoas. Eu quero te dizer nessa noite que Deus, ele é paciente conosco. Todos os dias Deus tem demonstrado a sua paciência com o homem. E muitas vezes nós queremos desistir rápido das pessoas, das nossas famílias, mas nós não devemos desistir. Nós devemos continuar orando, nós devemos continuar colocando a nossa família diante do altar do Senhor, pedindo a cobertura do Senhor, pedindo salvação, pedindo a transformação. Então eu quero te dizer nessa noite, não desista da sua família. A sua família, ela é um presente de Deus para você. E quando a palavra de Deus diz que fala que o amor ele é paciente, quer dizer que nós também devemos demonstrar essa paciência dentro do nosso lar. Eu preciso demonstrar a paciência com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais. Eu preciso ter paciência com quem está num processo de mudança, de transformação. Pequenas atitudes de paciência evitam grandes brigas. Uma resposta calma pode impedir uma discussão enorme. A palavra do Senhor também diz que o amor, ele é benigno. Benigno significa bondoso. O amor,
amor, ele faz bem. Então, se você ama a sua família, você faz bem para a sua família. Quando a palavra de Deus diz que o amor é benigno, está dizendo que o amor, ele é bondoso. O amor, ele faz o bem. O amor faz bem para quem ama, ajuda, serve, se preocupa, cuida. O amor, ele não fica apenas no discurso, mas ele vai para a prática. Talvez Deus hoje esteja dizendo para você assim nessa noite: ligue para alguém, visite alguém, ajude alguém, converse com alguém, perdoe alguém, porque o amor, ele não é uma teoria, mas o amor, ele é uma atitude que eu devo colocar em prática na minha vida, na vida da minha família, na vida daquelas pessoas que fazem parte ali do meu cotidiano. A palavra do Senhor também nos diz que o amor, ele não arde em ciúmes. Nós temos visto hoje como o ciúme tem, como o ciúme tem assim, dominado as pessoas achando que são propriedades umas das outras. Mas a palavra de Deus nos diz que o amor, ele não arde em ciúmes. O amor verdadeiro, ele também não compete. Hoje existe muita comparação. Nós vemos às vezes até mesmo dentro dos nossos lares, comparação entre irmãos. Não compare um irmão com outro irmão. Comparação dentro da família, comparação nas redes sociais. Nós não devemos comparar nossa família com outra família. Nós não devemos comparar o nosso irmão com outro irmão, porque cada família é a sua família, cada família tem uma forma de viver, uma forma de agir, uma forma de pensar. Mas o que nós devemos fazer é orar pela nossa família, é orar por aquele ente querido, é orar para os nossos irmãos. Se precisa de transformação, então ore ao Senhor para que Deus possa alcançar o seu lar, para que Deus possa alcançar a sua família, para que haja uma transformação. Mas o amor, ele celebra as vitórias do outro. Então o amor não é ficar se comparando um ao outro, mas é se alegrar com as vitórias do outro. Quem ama de verdade não fica triste pela bênção do seu próximo. Se você ama de verdade, você vai ficar feliz quando o seu próximo consegue algo, ou recebe uma conquista, ou recebe uma vitória. Você vai se alegrar com seu irmão, você vai se alegrar com a sua família. A palavra do Senhor também nos diz que o amor, ele não se ensoberbece. Isso aqui fala sobre a questão de humildade. O amor, ele sabe pedir perdão. Às vezes é necessário a gente pedir perdão. Às vezes é necessário chegar próximo um do outro, deixar a razão de lado e pedir o perdão de ser humilde mesmo, ou até mesmo de se humilhar e de pedir o perdão. Olha, me perdoa, essa não foi a minha intenção, essa não foi a minha atitude, porque o verdadeiro amor, ele sabe pedir perdão. Muitas famílias estão afastadas porque ninguém quer dar o primeiro passo. Eu não vou perdoar porque foi ele que fez comigo, é ele que errou comigo, então é ele que tem que pedir perdão. E nós vemos que isso tem destruído famílias, tem trazido mágoas, tem trazido tristezas, tem trazido separação, desunião dentro dos lares. Mas se tem amor, precisa também ter perdão. Mas pequenas atitudes geram grandes mudanças. Às vezes Deus, ele só está esperando alguém dizer assim: me perdoa, vamos recomeçar? Sentir sua falta, eu te amo. A palavra também do Senhor diz assim: o amor não procura os seus
fidelidade. Jesus Cristo, Ele demonstrou amor curando pessoas, curando vidas, ouvindo pessoas, acolhendo pessoas, servindo pessoas. E nós devemos seguir esse exemplo, que é o exemplo de Jesus, de servir uns aos outros, de amar uns aos outros. Ele parava para pessoas que ninguém valorizava. Nós vemos que Jesus, por onde ele passava, ele arrastava consigo uma grande multidão. Pessoas iam atrás de Jesus e Jesus ele parava, Jesus ele ouvia, até aquelas pessoas que, aquelas multidão ou que aquelas pessoas não valorizavam, mas Jesus valorizava, porque para Jesus todos são importantes, para Jesus todos têm valor. E eu quero te dizer nessa noite que você também tem valor, amém? Você tem valor para Jesus. E assim, nós também, como cristãos, devemos fazer e seguir a Jesus. Pequenas atitudes de Jesus mudavam vidas inteiras. Nós vemos que apenas pequenas atitudes que Jesus tinha, Jesus ele conseguia mudar vidas inteiras, famílias inteiras. Jesus conseguia alcançar todos com as suas atitudes, com a sua demonstração de amor, com a sua demonstração de fidelidade, de carinho, de cuidado, de salvação. A palavra do Senhor também, em 1 Coríntios capítulo 13, quando refere sobre o amor, ele diz assim: o amor ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui quer dizer que o amor ele permanece firme, independente das situações que nós estamos vivendo. O amor ele permanece firme em todas as situações, sejam situações boas ou sejam situações ruins, seja na saúde ou seja na doença, mas o amor ele permanece firme. Família não é perfeita. Às vezes nós falamos assim: olha, eu quero ter uma família perfeita. Não existe família perfeita. Em toda família tem problemas, em toda família tem situações, né, que a família passa por luta, passa por dificuldade, mas a família ela pertence ao Senhor. A família ela vem do coração do Senhor. E nós precisamos cuidar da nossa família. Nós precisamos orar pela nossa família. Nós devemos ser intercessores dentro do nosso lar. Família não é perfeita. Relacionamentos têm dificuldades. Mas quando existe amor, existe uma reconciliação. Quando existe amor, existe esperança. Quando existe amor, existe restauração. Porque aonde tem amor, ali há uma restauração. Ali há uma renovação de uma aliança, de um compromisso. O amor alcança aonde ninguém consegue alcançar. Mas o amor ele consegue chegar. O amor, ele abre portas que palavras muitas das vezes não abrem. Mas quando você tem atitudes de amor, né? Quando você demonstra amor, quando você demonstra carinho, o amor ele vai abrir portas aonde muitas das vezes as palavras não abrem. Existem portas que o dinheiro ele não abre, discussão não abre, orgulho não abre, mas o amor ele abre. O amor ele abre os corações que estão fechados. O amor ele abre famílias que estão feridas. O amor ele transforma relacionamentos que estão destruídos. Então, aonde há amor, há transformação. Aonde há amor, há fidelidade do Senhor, há transformação, há carinho, há afeto. Pequenas atitudes podem transformar completamente uma casa. Eu quero fazer para vocês algumas perguntas para que você possa refletir. Quando foi a última vez que você ligou para um familiar? Quando foi a última vez que você abraçou alguém de sua casa e você disse assim: olha, eu te amo. Você
importante para mim. Muitas vezes, né, com a nossa correria do nosso dia a dia, nós não falamos, nós não demonstramos o nosso carinho, o nosso amor um para com o outro, para os nossos familiares. Mas eu quero te dizer, demonstre o seu amor, fale que você ama, fale que a pessoa é importante para você, que aquela pessoa é querida por você, que você a ama, que você tem um carinho muito grande por ela. Nós precisamos ouvir isso, a família precisa ter isso dentro do seu lar. Abrace o seu filho, diga para o seu filho: olha, meu filho, eu te amo. Abrace o seu esposo, a sua esposa, olhe dentro dos olhos dela e diga: olha, eu te amo. Mas não viva somente de palavras, mas demonstre esse amor, esse carinho, essa fidelidade. Eu quero dizer, quando foi a última vez que você orou por sua família? Será que você tem orado pela sua família? Será que você tem colocado a sua família diante do altar do Senhor? Será que você tem intercedido pela vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais? Ore pela sua família, interceda pela sua família, porque a família, ela é um presente de Deus para as nossas vidas. E Deus, Ele trabalha nas pequenas atitudes que nós temos. Uma pequena atitude de amor pode transformar uma família inteira. Essa mudança tem que partir de mim. Eu não posso ficar esperando o outro, mas a mudança, ela tem que vir de mim. Talvez tudo comece com uma conversa, com uma oração, com um abraço, com uma visita. A palavra do Senhor nos diz que o amor, ele nunca falha. Paulo, ele começa dizendo algo poderoso. Paulo diz assim: o amor verdadeiro nunca falha. Tudo nessa vida pode acabar. Eu quero te dizer, tudo nessa vida é passageiro. Tudo nessa vida pode acabar, mas o amor, ele não se acaba. Bens materiais se acabam, emoções acabam, momentos acabam, palavras acabam, mas se você demonstra o amor, se você vive o amor, ele permanece, o amor, ele não acaba, o amor, ele é eterno. E o que Paulo queria ensinar? Paulo queria ensinar que o amor de Deus continua firme, mesmo quando as pessoas falham. E dentro da família, isso é muito importante, porque às vezes alguém erra, às vezes algum familiar nos decepciona, alguém fala algo que te machuca, que te entristece, mas o verdadeiro amor, ele continua lutando pela restauração do lar, ele continua lutando pela restauração de sua família. Pequenas atitudes, grandes mudanças. Pequenos gestos de amor nunca são inúteis. Talvez você pode até pensar assim: ah, mas é só uma ligação, é só uma visita, é só um abraço. Mas Deus, ele usa essas pequenas atitudes para fazer grandes milagres dentro das nossas famílias. O amor, ele nunca falha, porque ele alcança lugares aonde a força não alcança. E a palavra do Senhor em 1 Coríntios continua dizendo assim: olha, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Paulo mostra que dons e conhecimentos são importantes, mas não são maiores do que o amor, porque o amor, ele é algo eterno, o amor é eterno. Você pode conhecer muito da Bíblia, você pode cantar bonito, você pode pregar bonito, você pode ter vários talentos, mas se não amar pessoas, nada disso terá valor. O reino de Deus não é sobre apenas aparência espiritual, mas é sobre viver o amor na prática. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos.
Eu quero dizer que muitas das vezes acontecem discussões porque as pessoas querem sempre ter a razão. Mas o amor entende que o outro ele também sente. O amor ele entende que o outro também sofre, que ninguém é perfeito. O amor aprende a ouvir e pequenas atitudes de humildade geram grandes mudanças. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Paulo fala sobre a perfeição de Deus. Hoje nós temos muitas coisas incompletas, nós temos visto relacionamentos imperfeitos, famílias imperfeitas, pessoas imperfeitas, mas Deus ele está trabalhando em nós. Eu quero te dizer nessa noite, Deus ele está trabalhando dentro do seu lar. Deus ele está trabalhando dentro da sua família. Talvez a sua família ainda não esteja da forma como você gostaria, mas eu quero te dizer, continue amando a sua família, continue orando pela sua família, continue semeando boas atitudes, porque Deus ainda está trabalhando dentro do seu lar, Deus está trabalhando dentro da sua família. A palavra do Senhor diz assim, olha, quando eu era menino, falava como menino. Paulo fala sobre um crescimento espiritual. E o que é essa maturidade espiritual? É deixar atitudes infantis, porque muitas das vezes nós somos orgulhosos, é deixar atitudes de birra, de vingança, de indiferença e começar a agir como Jesus. Pequenas atitudes, elas mostram a maturidade. Uma pessoa madura, ela pede perdão, ela procura reconciliar, ela ajuda sem ser obrigada, ela demonstra carinho. E tem gente esperando grandes sinais de Deus, mas Deus quer começar nessas pequenas atitudes que nós devemos ter. E a palavra do Senhor diz assim, olha, porque agora vemos por espelho em enigma. Naquela época, os espelhos eles não eram perfeitos. Paulo está dizendo, hoje ainda não entendemos tudo claramente. Às vezes você não entende porque certas lutas acontecem na sua vida, no seu lar, na sua família, porque pessoas mudaram, porque existem conflitos na família, mas eu quero te dizer que Deus ele vê tudo. Deus ele vê tudo por completo. E o amor nos ajuda a continuar, mesmo sem entender tudo. Mas então veremos face a face, isso fala da eternidade. Um dia nós estaremos diante de Deus e naquele dia o amor terá valido a pena, o perdão terá valido a pena, as atitudes de bondade terão valido a pena. Agora permanece a fé, a esperança e esses três, porém o maior deste é o amor. Paulo termina dizendo que existem três coisas muito importantes, que é a fé, a esperança e o amor. Mas maior é o amor. E por que o amor é maior? Porque a fé nos aproxima de Deus, a esperança nos sustenta, mas o amor ele transforma vidas. E para a gente finalizar, pequenas atitudes movidas por amor vão restaurar a sua família, vão aproximar pessoas, vão curar feridas, vão transformar ambientes. Talvez hoje Deus está pedindo algo simples, né? Mande uma mensagem, faça uma visita, abrace alguém, diga eu te amo, peça perdão. Coisas pequenas para os homens, mas são gigantes no reino de Deus. E para a gente concluir, o amor que alcança é o amor que age. Não adianta apenas dizer eu amo minha família, mas é preciso demonstrar esse amor. Hoje Deus ele está nos chamando para amar mais, para servir mais, para perdoar mais e para cuidar mais, porque pequenas atitudes produzem grandes mudanças. E eu gostaria que nesse momento você também estivesse na sua casa e aqui na igreja, nós vamos orar dizendo assim, juntamente comigo: Senhor meu Deus, me ajuda a viver o verdadeiro amor. Tira de mim o orgulho, a frieza e a indiferença. Me ensina a cuidar da minha família, a perdoar, a ajudar
e a demonstrar amor. Que minhas atitudes glorifiquem o teu nome, em nome de Jesus. Que você também possa ser abençoado, você e sua família. Você que colocou esse copo com água, sua garrafa próximo desse aparelho. Nós vamos orar agora consagrando essas águas. Senhor Deus, nesse momento nós apresentamos estas águas, esse copo com água, essas garrafas, próximo desse aparelho, Deus. Que o Senhor possa ir de encontro a cada lar, de encontro a cada família, trazendo a restauração, a transformação, a salvação e a cura. Que cada vida, ao tomar dessas águas, ó Deus, possam ser curadas para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.